Olá, minha gente, muito boa noite. Estamos abrindo nosso giro geral desta segunda-feira. No programa de hoje, vamos ter gols do Campeonato Estadual de Futebol e também os gols do Globo, a conquista do primeiro turno e da Taça Cidade do Natal. E no quadro Gente do Rádio, vamos rever a entrevista com o comunicador da Rádio 95 FM, o Alexandro, aqui no programa Giro Geral da sua TV Natal. TV Natal que você pega no canal 12 da NET, no canal 108 da Cabo, como também na grande rede, na internet, no tvnatal.com.br e através do aplicativo TV Natal Play. Portanto, abrindo o programa de hoje, vamos com o Gente do Rádio, com a entrevista com Alexandro. Muito bem, estamos aqui no nosso Giro Geral pela sua TV Natal e hoje contando com a presença ilustre do nosso querido Alexandro, lá no time da 95 FM, é o nosso convidado na noite de hoje, falando de rádio, Gente do Rádio. Alexandro, muito boa noite, meu amigo. Boa noite, João. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aí a nossa programação, né? A programação da TV Natal. Parabéns pelo seu programa, pelo Giro Geral, incrível, muito legal, falando de esporte. E o que é importante também destacar, já que eu sou do rádio, falando também da gente, né? Falando das pessoas do rádio. Então, muito obrigado pelo convite, eu me sinto muito honrado, fiquei muito feliz de participar do seu programa. E estou aqui para a gente bater um papo, como você disse, vamos falar de rádio, né? Vamos fazer com que as pessoas conheçam um pouco mais, né, de todos nós que fazemos o rádio. Muito bem. Esse menino Alexandro entrou no rádio quando, em que ano e como? Rapaz, deixa eu te contar a história aqui, olha só. Eu sempre fui, né, desde criança, desde de pré-adolescente, um apaixonado pelo rádio, sabe, João? Eu não só pelo rádio, por música de um modo geral, eu ficava gravando fitas, né, fita cassete naquela época, e gostava de mixar, né, de criar algumas coisas, acompanhava muita gente boa no rádio também, imitava os locutores, isso com 11 anos de idade, 12 anos, e sempre realmente fui muito apaixonado pelo rádio, né? E aí o tempo foi passando, levei alguns nãos, digamos assim, porque eu comecei a procurar rádio, para você ter uma ideia, eu comecei a procurar rádio com 15 anos, né? Então eu buscava as emissoras, batia lá nas emissoras de rádio e falava que queria trabalhar, que adorava o rádio e que queria me tornar um locutor de rádio. E aí as pessoas me diziam, rapaz, mas você está muito novo ainda, tem que ter um pouco mais de paciência, vamos esperar, deixa você fazer 18 anos, um pouquinho mais na frente e tudo mais. Mas eu sempre muito entusiasmado, né, com o rádio, sempre buscava. E, bom, o tempo foi passando, o fato é que o tempo foi passando, e aos 17 anos eu fiquei sabendo, eu tinha 17 anos na época, eu fiquei sabendo que o senador, né, então, senador Carlos Alberto, né, Carlos Alberto de Souza, e quem não sabe, né, quem não conhece, quem não conheceu o Carlos Alberto de Souza, a gente pode até destacar que foi realmente um dos grandes nomes do rádio, da comunicação como um todo, né, João? Da Verdade. Comunicação do Rio Grande do Norte, do Brasil. Ele realmente tem a sua contribuição, de um modo geral, com a TV Ponta Negra, com a 95, hoje 95 mais FM, na época 95 FM. Bom,
E aí eu fiquei sabendo que o Carlos Alberto tinha adquirido a 95 FM, né? Até então não existia emissora de rádio com o grupo no Ponta Negra, né? Com o grupo Ponta Negra de Comunicação, que era apenas a TV. E aí eu fui lá na TV, né? Digo, não, eu vou lá, vou conversar com ele, porque de repente existe um espaço, né? De repente ele pode querer formar uma nova equipe, enfim. E aí, aos 17 anos, eu estive lá na TV Ponta Negra, levei um chá de cadeira no primeiro dia, eu conto para todo mundo isso, e é engraçado, porque eu passei a tarde praticamente inteira, cheguei umas 2 e alguma coisa, e parece que ele estava muito, muito atarefado, e surgiram alguns imprevistos, né? Reunião inesperada, mas enfim, o fato é que ele não pôde me atender, eu esperei das 2 até quase 6 horas da tarde, era 5 e alguma coisa, e aí a secretária disse, olha, ele não vai poder te atender porque aconteceu, e aí realmente explicou, mas enfim, eu disse, olha, mas eu volto amanhã, pode ser? E ela naquela coisa assim, tipo, acho que pode e tal, enfim. E aí eu apareci no dia seguinte, ele me atendeu bem mais no início da tarde, e foi interessante porque ele estava, na hora que ele me atendeu, ele disse assim, olha, eu estou conversando com alguns pretendentes aí, né, com algumas pessoas que possam vir a ser locutores, né, da 95. Né? Nós temos lá a possibilidade de 2 vagas, porque a rádio já estava em andamento, era acho que do Valério Mesquita, né? E aí ele falou, olha, eu acredito que a gente vai ter 2 vagas, mas você tem que me provar, você tem que me mostrar que você tem condição de ocupar uma dessas vagas. Então, isso é queima-roupa, assim, do nada, sabe? Então, assim, ó, você vai ter que, agora, faz de conta que você está na rádio e que você vai ter que anunciar uma música e ele falou lá na época, acho que Leandro e Leonardo, eu não me recordo bem, mas era uma música da dupla Leandro e Leonardo e que você está no ar, vou jogar você no ar aqui, você vai abrir o microfone e vai fazer aqui na minha frente. E eu, como um louco por rádio, já digamos assim, um tanto quanto familiarizado, pelo menos no sentido de imitar, né? Eu, então, fiz aquela locução lá de improviso, falei, muito boa tarde, ouvinte da 95, eu sou o Alexandro, e agora você vai ouvir Leandro e Leonardo, acho que, não lembro se Entre Tapas e Beijos, né? A música de sucesso na época. Bom, e aí eu anunciei a música e ele disse... Parou assim, ficou olhando para mim e disse, está contratado. E aí eu fiquei naquela, digo, não, será que ele está brincando? Será que faz parte, né, daquele contexto? Mas aí ele disse, você está contratado. Agora é o seguinte, eu quero mais um teste. E a gente vai fazer esse teste amanhã. E aí vai ser o teste para valer. Você está contratado, digamos que você está meio contratado. Amanhã você vai vir para cá, aí ele marcou o horário, à tarde também, e nós vamos lá na 95. Eu vou com você lá na 95 e você vai fazer 1 hora de programa e eu vou estar lá no estúdio acompanhando você. E aí eu fiquei, poxa, é uma grande oportunidade, né? Vai que... E aí ele falou, amanhã, marcou o horário, acho que 2h30, ou foi 3 da tarde, a gente cheguei lá, ele me levou, nós fomos no carro dele, até a 95, que tinha os estúdios ainda em Macaíba, né? E aí eu entrei no ar lá, e era o Lugo Dias que estava, né, meu querido amigo Lugo Dias, grande locutor também, grande comunicador. E aí ele, olha, Lugo, você vai abrir um espaço aqui, vai dizer que tem um comunicador aqui que vai fazer 1 hora de programa nesta tarde e tal. Ele fez toda aquela introdução. E aí eu fiz durante 1 hora. Eu não tinha, na ocasião, a familiaridade com a operação, né, porque afinal de contas... Cada mesa é uma mesa. Hoje a gente tem muito mais tecnologia à nossa disposição, você sabe disso, né, João? E aí, na época, eram os vinis, né, era toca-disco de vinil, eram cartucheiras, né, para rodar os comerciais. E aí, realmente, demandava um pouquinho de prática, né? Aquela coisa, dá para fazer? Dá, mas você precisa operar um pouco. Você já gravava fita cassete, já tinha mais ou menos uma ideia como era a mesa, né? Isso, mas aí, como precisava operar, eram equipamentos mais profissionais, era uma mesa profissional de rádio e tal. Então, o Lugo ficou meio que operando, mas me dizendo como é que tinha que fazer, e eu fiz essa locução. E aí, terminando essa 1 hora, ele falou que a vaga era minha, e era uma realização de um sonho, sabe, João? Porque, desde muito cedo, como eu estou te falando, era uma coisa que eu
amava e desejava fazer um dia profissionalmente. Alex, vamos deixar nem todo vamos mundo deixar, teve essa oportunidade, né? Foi uma grande oportunidade. mas vamos deixar esse teu sonho na expectativa. Daqui a pouquinho nós voltamos com o sonho de Alexandro. Tá bom, Alex? Muito bem, voltamos, né? E agora vamos continuar na expectativa. Muita gente foi tomar um golezinho, como diz Mara, foi tomar um caroço d'água, uns carocinhos d'água, né? E ficou na expectativa qual o sonho de Alex. Era realmente trabalhar na rádio. Mas ele vai prosseguir aí nesse sonho realizado de estar operando e de estar comunicando em uma rádio FM. Naquela época tinha AM e FM, né? Hoje é só FM, mas naquela época trabalhar no FM era o auge, né? É verdade. Então, João, eu realizei um sonho, né? Porque, como eu te falei, desde muito cedo, curtindo música, gravando fitas cassete, imitando os locutores que já trabalhavam, né, nas emissoras de rádio e tal, e eu vi aquele sonho realizar. E eu fiquei, assim, meio que no começo, meio que sem acreditar. Poxa vida, será que isso é verdade? Será que isso vai decolar mesmo? Porque eu tinha muita insegurança no sentido de que será que não, sabe? Será que eu vou dar conta do recado? Porque me preocupava aquilo. Eu muito jovem, né? Como eu te falei, aos 17 anos, eu não tinha nem 18 anos ainda, e o Carlos Alberto me deu essa oportunidade. Na época, eu era o locutor de rádio mais jovem no FM, né? Não tinha ainda nem 18 anos. E aí eu comecei a trabalhar na rádio e a coisa foi dando certo e eu consegui realmente pôr em prática aquilo que eu imaginava, porque eu acho que é um privilégio para poucas pessoas trabalhar, né, com o que ama fazer, né, com aquilo que você gosta de fazer, né? Eu acho que é muito privilégio você digamos assim, ganhar dinheiro se divertindo, né? Você ter como fruto do seu trabalho aquilo que você faz por amor, por diversão. E então eu amava fazer, eu curtia demais e sempre curti fazer o rádio. Mas eu preciso destacar também o meu agradecimento, o meu carinho muito especial a toda a família do Carlos Alberto, né? Porque, à época, inclusive, eu fiquei muito agradecido a ele e disse isso, tive a oportunidade, depois de muito tempo, mas disse ainda, ele em vida, tive a oportunidade de conversar com ele, de dizer que eu era muito grato a ele pela oportunidade que ele me deu. E ele disse, garoto, que ele chamava de garoto, né? Chamava todo mundo de garoto. Garoto, você está onde está porque você merece, porque você tem mérito para isso. Então, eu apenas te dei a oportunidade, mas você mostrou que é capaz. Então, é por isso que você está aqui e faz parte da equipe. E é muito do Carlos Alberto, né? Ele dava oportunidade, né? Ele sempre deu oportunidade a muita gente, né? A muita gente. Porque hoje, Giliardi é o nome que é, devido a Carlos Alberto. É verdade, verdade. E também, na própria TV Ponta Negra, deu muita oportunidade a radialistas, né? Ele contratava radialistas, e a TV Ponta Negra chegou a ser uma TV popular por isso, porque tinha realmente muitos radialistas, porque o radialista, ele faz tudo. O radialista, se está na TV, pode estar em qualquer lugar, ele faz. Não tem problema, ele faz ao vivo, né? Infelizmente, hoje a situação não é igual, não é essa, mas o Carlos Alberto dava essa oportunidade. Eu tenho até uma frase que eu não sei se é de alguém, eu acabei me apossando porque posso ter ouvido, mas eu sempre falo, quando se fala em rádio, TV, e a possibilidade do radialista fazer TV e tal, eu falo o seguinte: quem faz rádio, isso é uma coisa minha, que eu penso dessa forma, tá? Quem faz rádio, faz TV. Mas nem todo mundo que faz TV faz rádio, né? Verdade. Isso é um fato, porque realmente o rádio, apesar de ser um veículo que de certa forma, ficou meio que de escanteio, né? Depois do advento da TV e tudo mais, ele voltou a ganhar muito mais visibilidade, né? Muito mais espaço,
com as novas tecnologias, né, com as possibilidades que nós temos agora do rádio também na TV, né, as web rádios e tudo. Então, eu acho que o rádio ainda está muito forte, né? Ele meio que ficou ali cambaleando um pouquinho, mas foi por pouco tempo, e hoje o rádio realmente tem um espaço muito especial, porque é um veículo que não depende de você estar ali parado, olhando e tal. Você pode ouvir rádio, você pode acompanhar, consumir o rádio, seja música, seja notícia, seja o que for, você pode consumir fazendo qualquer outra coisa. Então, é muito bacana. Verdade. Ô Alex, depois aí da 95, esse tempo 95, você rodou por outras emissoras? Olha só, eu acabei esquecendo de dizer em que ano isso aconteceu, né? Então, vamos contextualizar, né? Vamos contextualizar quando foi que foi esse início no rádio. Foi em 1992, tá? Então tem 28 anos, e agora em agosto, que eu comecei na 95, em 92, no dia 1º de agosto, então tem praticamente 28 anos. Então, passei, né, desse 92, acho que até 99, se não me engano, foram 7 anos na 95. Depois eu fiquei mais 6 anos na 98, né? Fui para a 98 FM. E aí o que aconteceu? Aí nesse meio termo aí, surgiu meio que um hiato no rádio, digamos assim. Eu trabalhei 13 anos, né? 13 anos consecutivos no rádio, saí de uma emissora, fui para outra. E aí, quando eu estava na 98, eu passei a me dedicar um pouco mais aos estudos, né? Eu meio que tinha deixado de lado, na época que eu estava na 95, e sentia a necessidade de... Eu costumo falar também o seguinte, quando eu converso sobre isso: o que você faz? Eu faço um monte de coisa. E aí eu costumo dizer que é legal você abrir o leque, né? E aí, na ocasião que eu estava na 98, eu fiz cursinho pré-vestibular e tudo mais, e fiz o vestibular para arquitetura. Eu sou arquiteto também, né? Fiz o vestibular para arquitetura e urbanismo, e na época muitos colegas de rádio falaram: cara, você não dá para entender, você é um cara que já está aí no rádio há tanto tempo, e é um cara que tem o seu espaço, que tem os seus ouvintes, tem um reconhecimento do público e tal. Você podia fazer jornalismo, uma oportunidade de você fazer algo na TV ou algo, né, em algum outro veículo também na sua área que você já domina e tal. E aí eu falava o seguinte, eu disse: olha, eu acho muito massa, mas eu sou muito realizado e muito feliz com o rádio. O rádio já me realiza. E uma das paixões que eu também tinha, né, que aí foi algo que foi surgindo ao longo da minha vida, não surgiu junto com o rádio, porque o rádio realmente foi desde muito cedo, mas foi a questão da concepção dos ambientes. Era algo que eu achava muito legal, assim, poxa, você pensar, né, algo para as pessoas, onde as pessoas vão poder morar com conforto, com segurança, vão poder trabalhar, né? Enfim, ambientes que podiam ser criados para diferentes finalidades, mas que pensadas, né? Ambientes pensados, né? Lugares que poderiam ser realmente projetados, mas de uma forma que ia fazer com que aquela finalidade para que ele se dispusesse pudesse ser feita realmente da melhor forma, já que tinha sido algo pensado. E tudo isso me fascinava ao longo do tempo que eu estudei. E aí eu fiz Vamos dar uma paradinha aí, Alex. Vamos deixar o povo na expectativa. Falo já sobre a arquitetura. Falo já sobre a arquitetura também. Arquitetura. No terceiro bloco, o nosso querido Alexandro vai falar sobre arquitetura. Ele que é um arquiteto do rádio também. Daqui a pouquinho. Muito bem, chegamos para o terceiro bloco aqui com o nosso querido Alexandro da 95 Mais FM. O homem começou com 17 anos, enfrentou lá o senador Carlos Alberto, depois de levar um chá de cadeira o dia todo não, só uma tarde, mas a persistência, a vontade, a determinação, o objetivo, conseguiu entrar no rádio em um teste super rápido, olhando de tete a tete para o grande Carlos Alberto, né? E passou-se no teste. Aquele negócio,
passou no teste assim, no duro, né? No duro mesmo, passou lá no bruto, né? No bruto passou e entrou na 95, foi de 98 e também fez vestibular, passou, se formou e é arquiteto. Grande Alessandro. Aí você continua a carreira de arquiteto. Continuo sim. É algo que também faço e paralelo ao rádio, né, João? Eu então entrei no curso de arquitetura no ano de 2002, me formei em 2006 e desde então comecei a trabalhar como arquiteto. Mas aí o que acontece? Eu precisei sair do rádio, né? Deixei o rádio realmente de lado por um tempo, porque eu sentia a necessidade também de me dedicar, de focar um pouco mais na arquitetura, para que eu pudesse realmente entender todo o universo e aí eu pudesse voltar para o rádio no momento em que houvesse essa possibilidade, porque eu também queria fazer rádio, né, pela paixão, pela vontade que eu sempre tinha, mas eu dizia, não, eu só vou voltar quando eu puder fazer as duas coisas, e fazer de forma bem feita. Eu não quero fazer de qualquer jeito, eu não quero fazer por fazer. E aí eu passei um tempo realmente, precisei de um tempo para me dedicar à arquitetura, trabalho até hoje, tenho pós-graduação e trabalho com arquitetura também, porque continuei estudando, e faço rádio também. Então, eu faço algumas outras coisas, né? Faço TV, comerciais para TV também, né? Como apresentador, sou DJ também, trabalho como É. DJ. Então, Já ia perguntar também no outro bloco, falando do nosso querido Alex Cardoc, né? O Alex rapaz, Cardoc, o eu DJ que faço. vamos estender um pouquinho, já falando, você vai entrando no DJ, né? E eu tive a oportunidade, Alex fez a festa aqui da 95, que inclusive foi aqui em casa, né? E aí você bota uma cabeça, um negócio, parece um astronauta, um negócio bem diferente. Essa ideia foi sua, Alex? Foi minha sim. Na verdade, eu me espelhei. Existem DJs mundo afora que também trabalham como personagens, mas a criação da cabeça do Alex Kadok foi minha, né? Eu confeccionei com a ajuda da minha esposa, a Rayane, aproveitar e mandar um beijo para minha esposa. A gente deu um duro danado, mas eu consegui criar a cabeça do DJ Alex Kadok, acende os olhos, acende a boca, e é por essa boca, né, como se uma espécie de um capacete grandão, é por essa boca onde tem uma tela que eu consigo enxergar, mas as pessoas não me veem, né, devido ao brilho que existe, né, de uma fita de LED e tal que a gente bolou, e aí as pessoas não conseguem ver. E eu achei muito legal porque fica meio que como um personagem mesmo, sabe? Ao invés da cara limpa, e a interação fica interessante com o público, porque você parece que está interagindo mesmo com o personagem, que não é uma pessoa, que é como se fosse uma espécie de um desenho, digamos Bem assim. diferente, Né? né, Alex? E é diferente, é diferente. É. Né? Muito bacana. Aproveitar e falar para as pessoas que me sigam aí no Instagram, vou dar o Instagram aqui do DJ, o DJ Alex Kadok, se você me permite, João. Pois não. @Alex Kadok, o Kadok é K-A-D de dado OC, Alex Kadok, já aparece lá, porque a foto é a cabeça lá, né, diferente, com os olhos acesos e tal. E o meu Instagram também, já aproveitar a viagem, né, e dar o meu Instagram também para que as pessoas também possam seguir, conhecer um pouco mais do meu trabalho, que é @AlexRN10, @AlexRN10. Então, esse é um pouquinho do. Esse 10 é homenagem a Pelé, não? Esse 10 é homenagem a Pelé, não? Pode ser, pode ser. Pode ser, né? 10 porque, na verdade, João, eu acho que quando a gente fala assim, nota 10, é sempre quando é uma coisa boa, né? Sempre quando sempre quando é a nota máxima. Então, eu pensei, Alex. Mangueira, nota 10. É por aí, é por aí, é por aí. Muito bem. Alex, aí já partindo para Pelé, Alex gosta de futebol, como é? Curte futebol ou não? O seu programa, eu quero mais uma vez parabenizar, e não é questão de estar rasgando seda, nada aqui, eu acho que
é importante a gente reconhecer grandes profissionais e valorizar esses profissionais. Você é um cara que sabe, está sempre defendendo o esporte, sempre da melhor forma possível, divulgando o esporte, seja ele o futebol, profissional, amador, e os demais esportes, né, no seu programa. Então, parabéns, né, porque eu tive a oportunidade de conhecê-lo lá na 95, não conhecia pessoalmente, mas tive a oportunidade de conhecer. Então, parabéns pelo trabalho que você continua fazendo, né? A gente sabe da importância do jornalismo voltado também para o esporte, né? Para fazer divulgar tanta gente boa que tem por aí, e projetos, e tirar muitas vezes essa garotada que está aí ociosa, né? Para fazer algo, e às vezes dá muito certo, a gente sabe que dá muito certo, porque tira realmente as crianças da rua, né? Da ociosidade. O esporte é muito importante nesse cunho social também. Então, eu quero primeiro parabenizar você e te falar o seguinte: eu sou um cara que só vejo jogo de futebol quando é na Copa do Mundo, só para você ter ideia de como eu entendo de futebol. Mas enfim, eu não é por isso que eu não gosto de esporte. Eu, durante a minha época de escola, fiz natação durante muito tempo, né? Cheguei a defender a escola com natação, como praticante de natação e atleta de natação, e depois eu fiz basquete, né? Então, são os esportes que são mais fortes na minha vida, que são a natação e depois o basquete. O basquete eu fiz mais tempo do que a natação, mas realmente o futebol eu vou ter que ficar te devendo, vou ficar devendo. Mas você sabe que a bola é redonda, né? E tem aquela trave ali que é chutando ali dentro. E passou pelo goleiro, é gol. Não, também não chega tanto, mas eu sei o que é um impedimento. Eu sei algumas coisas, também não precisa esculhambar também, né, João? Mas quando eu falei que acompanho praticamente na Copa do Mundo, é porque realmente não é algo que faz parte da minha vida, né? Do meu cotidiano e tudo mais. É mais uma questão de gosto mesmo, cada um tem as suas preferências. Verdade. E não por isso eu não respeite, não por isso eu não admire, não tem nada a ver, mas realmente os esportes que fizeram parte da minha vida foram realmente a natação durante um tempo e depois o basquetebol, que foi na época da Etfern. Eu cheguei a estudar na Etfern também, que era hoje é o IFRN, mas na época era Etfern, e eu passei muito tempo lá, fiz muitos amigos e tudo, e tenho uma saudade danada, porque foi uma época muito boa da minha vida também, quando eu pratiquei basquete lá na Etfern. E eu tive o prazer de ser funcionário da antiga Escola Técnica Federal. Entrei lá em 1988, né, como funcionário, e com 13 anos de Etfern, eu fui para outro órgão federal, né, que hoje é a Advocacia Geral da União. Mas Sim. Também tenho um prazer de ter trabalhado lá, a oportunidade que eu tive de trabalhar, e um orgulho muito grande de estar presente e trabalhar naquela instituição de ensino que só sabe quem trabalha lá, né, Alex? E quem estudou lá. Só sabe quem trabalhou e quem estudou. Realmente é uma referência incrível. Verdade. Alex, vamos para o nosso quarto e último bloco, né? E vamos dar as últimas pinceladas sobre o nosso querido Alexandro do time da 95 FM, o homem que fez o teste na frente de Carlos Alberto. Muito bem, chegamos ao nosso quarto bloco com o nosso querido Alexandro, né? Alexandro, que é do time da 95 mais FM, o homem que enfrentou lá o nosso querido Carlos Alberto, fez seu teste, depois de 10 anos no rádio, fez outro teste que é o vestibular, que também não é fácil, passou, é arquiteto, né? E também é DJ. Falou essas três atividades, né? E trabalhando ativamente em todas as três, né, Alex? E aí o nosso Alex, lembrando que esses empregos nenhum foi colocado por político, não. Foi ele que foi lá, lutou, batalhou e conseguiu. Alexandro, a nossa conversa agora, no último bloco, é para
se passou alguma coisa despercebido, você tem essa oportunidade de levar ao grande público ou alguma coisa que você queira mais informar aos ouvintes não, que é isso, aos seus ouvintes, né? E os nossos telespectadores da nossa TV Natal. Ah, bom, João. Eu quero dizer o seguinte, que quando você falou aí das três profissões, primeiro eu quero dizer que sempre isso é uma coisa que faz parte de mim. Sempre que eu me dediquei e que me dedico a fazer algo, eu sempre penso o seguinte, ó, eu só vou fazer se for bem feito. É uma coisa que quem me conhece sabe que eu sempre falo isso. Então, se eu não tiver condições de fazer algo que você me peça ou que seja realmente delegado a mim, eu vou chegar e vou falar, olha, infelizmente eu não posso fazer, ou não dá para fazer agora, ou coisa do tipo, porque eu acho que quando você se propõe a fazer algo, o que quer que seja, você tem que fazer bem feito. E aí eu quero dizer o seguinte, que não é porque eu tenho essas três profissões que eu não as faça da melhor forma possível, né? E eu realmente tentei e me dediquei a tudo isso nessa questão no sentido de abrir o leque, quando eu falei de abrir o leque, porque se a gente tem essa possibilidade de fazer coisas diferentes, a gente também tem possibilidades de quando uma coisa não vai bem, quando algo, de repente, não é como você esperava, você tem outra oportunidade, né? Você tem oportunidades diferentes, e não no mesmo campo, na mesma área, que, de repente, poderia estar afetada de um modo geral. Então, a minha sugestão, se é que você me permite, para os telespectadores, para quem está acompanhando o programa, para você que está aí do outro lado e fica pensando, poxa, mas o que é que eu vou fazer da minha vida, que agora, né, está ruim a minha área, o meu campo de trabalho, eu só sei fazer isso. Se reinvente, né? Procure outras coisas que, de repente, você nem imaginava que era capaz de fazer, né? Porque, às vezes, a gente também nem se dá conta, às vezes fica naquele comodismo, né? Naquela situação de que, não, aqui está bom e tudo mais, e realmente a gente... as mudanças realmente inquietam, de certa forma, a gente, né? Sair da zona de conforto não é muito fácil, mas buscar realmente outras possibilidades, né? Se você é uma pessoa que, sei lá, que trabalha com recursos humanos, sei lá, trabalha numa empresa ali só no RH, digamos assim, você já pensou, sei lá, já pensou em fazer alguma coisa artística, né? Já pensou em fazer algum trabalho de culinária, sei lá. Então, buscar coisas realmente que sejam bem diferentes daquilo que você geralmente faz, né? Eu acho que esse também é um bom caminho para você se reinventar. E aí aproveitar, se você também me permite, não sei como é que está o nosso tempo, eu acho que essa é uma mensagem que também vale muito para o tempo que a gente está passando agora, né? Nessa pandemia, onde os empregos realmente estão mais ameaçados, né? Muita gente perdeu o emprego, as pessoas estão passando por mais dificuldade. Então, realmente passa a ser um momento de muito mais necessidade desse reinventar, né? Dessa possibilidade que a gente tem. E, como eu disse, às vezes a gente nem se dá conta do potencial que tem, né? Então, acredite mais em você, procure realmente forças, às vezes não é fácil, porque desanima em certas situações quando você está passando por dificuldade, mas é levantar a cabeça e correr atrás, não pode deixar a peteca cair. Então, a minha mensagem agora no final é essa, né? Dizer que, mais uma vez, é uma honra, que as pessoas me acompanhem lá na 95 mais FM, frequência 95.9, né? O meu Instagram é @alexrn10, o Instagram do DJ, né? Para quem quiser também conhecer um pouquinho do trabalho, que eu toco em eventos de um modo geral, as pessoas também podem também acompanhar lá, né? @AlexKadoc, KADOC, e dizer que, mais uma vez, é uma honra participar do seu programa, João, desejar muito sucesso para você, deixar aqui um abraço também muito, muito grande para minha querida amiga Mara Martins, que é uma das colegas de trabalho da 95 mais FM, e é uma pessoa que eu tenho uma admiração incrível, que tive também a oportunidade, o privilégio de conhecer lá na 95, apesar da longa estrada da Mara também, mas a gente não se conhecia pessoalmente. Então, desejar para ela também muito sucesso, um grande abraço, e deixar também um abraço aqui para minha esposa, Rayane, que é uma pessoa também que está todo dia comigo, e essa época agora de pandemia, né, mais tempo em casa e tal, mas a gente está tirando de letra, certamente,
por causa do carinho, da admiração, do respeito que a gente tem um pelo outro, do nosso amor, enquanto a gente vê aí tantas situações de violência doméstica, né, de problemas entre as famílias, eu acho que a gente conseguiu, na verdade, se aproximar muito mais, né? Então, desejar aqui para minha esposa, que está no outro cômodo ali. Ela não está aí não, né? Um beijo para ela. Oi? Rayane não está aí não, Rayane. No outro cômodo, no outro cômodo. Mas ela podia também aparecer aqui na TV, rapaz. Mas desejar para ela também tudo de que há de melhor, dizer que é maravilhoso tê-la comigo. A minha filhota, Valentina, também, eu tenho uma filha de 4 anos, a Valentina. Tem meu filho também, o Felipe, que tem 10 anos. Então, dizer que eu me sinto muito realizado profissionalmente, mas também me sinto um cara privilegiado de ter a família que eu tenho. Então, essa é a minha mensagem final. Que beleza, Alex. Valeu, meu amigo. Sucesso para você sempre, viu? E você que fica na 95 no horário de meio-dia às 2 da tarde, né? Tem o Alex que faz um jornal do meio-dia, né? Meio-dia 95, né? Hora 95. De meio-dia a 1h20 tem o jornal na hora 95, né? Eu também participo com as meninas, com a Ilana Albuquerque e com a Simone Silva. E de 1h20 às 2 da tarde tem as 10 mais da 95, que são as músicas que são mais solicitadas pelo público, e elas compõem um ranking, né, das 10 músicas mais pedidas. E aí a gente confere essas músicas logo no início da tarde. Beleza, Alex. Muito obrigado, meu amigo, pela oportunidade de te entrevistar, de saber um pouco da sua história, né? E também obrigado por te conhecer. Você é um cara do bem, sangue bom, cara que merece tudo de bom na vida, porque você realmente é um batalhador e um cara de uma energia realmente super positiva. Obrigado, João. Sucesso para você no programa e para todo mundo aí da TV Natal. Meu grande abraço. Obrigado, João. Valeu. Ok, minha gente, teve aí a entrevista do Alexandro, né, no quadro Gente do Rádio, e você pôde rever essa entrevista realmente muito boa aqui no nosso programa Giro Geral da sua TV Natal. Olha, no segundo bloco nós teremos muitos gols, campeonato estadual e o destaque para o título do Globo, campeão do primeiro turno e da Taça Cidade do Natal. Jogou contra o América, time rubro jogava pelo empate, mas o Globo venceu por 2-0. E você vai assistir aqui os gols e também a festa do Globo dentro do programa Giro Geral da sua TV Natal. É no segundo bloco, eu volto já.